Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, estou aqui com Raimundo Correia. O Raimundo Correia ele fez parte da chamada tríade parnasiana. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. Raimundo Correia, sensacional, foi jornalista, diplomata, juiz, um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, sua cadeira é a cadeira de número 5. Pena que morreu tuberculoso. Ele tinha tuberculose, ele morre tuberculoso fazendo tratamento lá em Paris. De certa maneira, ele morre novo, né? Ele morre o que? 60, 40, 52 anos, eu tô com 51, como se eu morresse ano que vem, né? Ele ativo, produzindo. Há uma curiosidade, inclusive, porque os restos mortais dele ficam lá em Paris até 1920, só aí eles são trazidos para cá. E hoje nós vamos falar de uma obra sensacional, fantástica, que é o soneto dele, Mal Secreto. Ele quando começa a produzir, escrever em jornais e escrever, ele lança o primeiro livro dele, vamos lá, 88, estamos 59, 60, né? 70, 80, 20, 28, ele está com 29 anos, mas ele começa a sua carreira como jornalista ele forma em Direito, vai escrever no jornal também, ele começa com 20 anos. Aí ele publica um livro, um poema. O livro dele, o Sinfonias, é o de 1888, chamado As Pombas. Vai ser a primeira pomba, quando ele faz uma comparação entre a passagem do tempo, o voo das pombas, o entardecer, e aí ele fica conhecido como o poeta das pombas a vida inteira. Raimundo Correia, poeta das pombas, ele odiava, né? Então é por isso que nós não chamaremos de o poeta das pombas, tá? Mas ele, assim como Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, fizeram sucesso no Brasil. O Brasil foi um dos únicos lugares do mundo, em essência o único lugar do mundo que o parnasianismo vigorou durante tanto tempo e fez muito sucesso e mais sucesso do que o simbolismo. Lá fora, tudo ao contrário. Na França, onde surge tanto o parnasianismo quanto o simbolismo, o parnasianismo é de curtíssima duração e muitos dos poetas parnasianos migram para o simbolismo, e aqui não, né? Aqui foi exatamente o contrário. Figuras como Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães não tiveram seu reconhecimento em vida, e não é à toa que o assinalado do Cruz e Souza fala de tanto sofrimento vivido por ele em vida. Pois bem, então, para nossa, deixa eu colocar aqui uma cor bem parnasiana, amarelo. Então, para a nossa organização, Mal Secreto, não confunda, parnasianismo, tudo bem? E, além disso, lembre sempre, ao estudar parnasianismo e simbolismo, que são estéticas que surgem no mesmo momento, com os mesmos princípios e... Deixa eu sair daqui para fazer o esqueminha aqui para vocês, né? Então, parnasianismo e simbolismo têm coisas em comum, tá? O que são essas coisas em comum? É aqui que a UNB, as provas, não só da UNB, mas no nosso caso aqui, considerando que temos 4 obras dessas duas estéticas, é aqui que a UNB vai querer te fazer algum peguinha. Vai querer, né? Mas vai conseguir? Claro que não vai. Por quê? Porque você está aqui comigo, você é meu aluno, então, que é nível ninja de preparação, não tem essa. Treino duro, prova fácil. Então, o que eles têm em comum? A valorização da forma. Beleza? Então, ambas as estéticas trabalham com a ideia de predileção por formas fixas. Não é à toa que a maioria dos poemas, tanto parnasianos quanto simbolistas, sejam sonetos. Dos nossos 4 poemas,
dois do parnasianismo, dois do simbolismo da matriz do Paz, dois são sonetos. O que não quer dizer que esses aqui não tem métrica, não tem rima, tem. Então eles gostavam muito disso. Valorização da forma também considera um uso de um vocabulário mais refinado, mais sofisticado, e ambas as estéticas trabalham isso, tá bom? Marcelo, mas aí as diferenças passam a ser então temáticas, é isso? É exatamente isso. Então quando a gente considera aqui que a interseção está no elemento formal, as abordagens dos assuntos se modificam. E é aqui que eu quero chegar. Não fique achando que parnasianismo só trabalha coisas vinculadas à antiguidade clássica, né, a arte pela arte e tal. Não. Eles também trabalhavam várias outras temáticas. É uma estética em oposição ao romantismo? É uma estética em oposição ao romantismo. Mas o Olavo Bilac e o Raimundo Corrêa, eles têm poemas de amor. A diferença é que, nesse caso, o elemento amoroso, o elemento de questões da vida, da alma, passam a ser trabalhados de modo impassível. O que é a impassibilidade? Não confundir impassibilidade com impessoalidade. Tudo bem? Impassibilidade é uma coisa, impessoalidade é outra. Impessoalidade é quando você age sem considerar um aspecto emotivo, emocional, subjetivo. A impassibilidade é quando você se mantém impassível, ou seja, você não se envolve emocionalmente com alguma coisa. Entendem isso ou não? Deixa eu dar um exemplo, talvez seja melhor, né? Você vai ao médico. Tudo bem? Então, médico A e médico B. 3 médicos. Você vai no médico A, no médico B e no médico C. O médico A, doutor, eu tô sentindo uma dor, né? Tô tão incomodado aqui, dor nas costas, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo... Aí o médico, nossa, terrível, né? Dor nas costas, caramba, o que você tá sentindo? Ah, é tipo uma pontada, assim? Não, doutor, fica latejando, mas não é como se fosse uma pontada, é como se fosse comprimindo. Ah, eu também, igualzinho nas minhas costas, é terrível, né? Ah, doutor, pois é, não consigo trabalhar. Rapaz, que você faz o quê, né? Não, pô, deixa eu te ajudar, deixa eu ver assim, eu vou lá com você. Cara, esse médico, ele agiu com você de modo pessoal e passível, ou seja, ele se envolveu com a sua dor. Não é o que se espera. Porque você está sentindo dor, ele vai sentir também. Você está sofrendo, ele vai sofrer também. Ele vai ficar tão emocionado com você que ele não vai conseguir mais atender os outros. Vai virar para a secretária dele e falar, ó, cancela minha agenda de hoje. Eu vou chorar junto com o cara aqui. Ele está indo embora, eu vou junto. Médico B. Doutor, tô com dor nas costas e tal, não sei o que. O cara tá lá, nem olhou para você. Tá bom. Ó, deixa eu receitar aqui esse remédio para dor e tal, né? Beleza, próximo. Doutor, mas o senhor não vai nem examinar, né? Não, não preciso não. Doutor, mas é porque é uma dor muito específica. Então, peraí. Ó, deixa eu te encaminhar aqui para esses exames. Vai lá, faz ali o raio-x e tal. Aí você vai lá, faz esse raio-x, volta. Doutor, o resultado do raio-x saiu. Aí ele... Ah, é isso mesmo. É a receita que eu te passei aí. Pode tomar. Doutor, qual que é a posologia aqui? Como é que o senhor recomenda? Não, tem na bula. Esse é o oposto. Ele foi impessoal e impassível. Ele não se envolveu, mas também não esteve atento minimamente aos seus sentimentos. Agora nós vamos chegar onde a gente quer. O ideal é a pessoa, nesse caso que eu dei do médico, seria o meu exemplo também como professor, e é o exemplo do parnasianismo. Não que isso seja certo, tá? É só para te dar um parâmetro. É você ser pessoal
ter empatia, mas sem se envolver, tá bom? Então você vai lá no médico, doutor, tô aqui com uma dor nas costas, tá dor nas costas? Como que é dor nas costas? Onde que tá doendo? Você vai fazer o exame aqui e tal. Pega o resultado do exame, realmente isso que você está sentindo aqui, na verdade diz respeito a um outro ponto, não é bem da sua coluna não, talvez você tenha problema no joelho, vou pedir uns exames aqui e tal, mas tenho certeza que tem uma correlação. Vai lá tirar uma radiografia desse joelho aqui esquerdo, aí você fala, nossa, é mesmo, doutor, eu venho com o problema de dor nas costas, mas eu também sinto dor no joelho, né? Não, então pronto, aí pega lá o resultado, viu? Não falei? Então você vai tomar um remédio aqui para dor nas costas e eu vou te encaminhar para um colega que é ortopedista, mas também como eu, mas a especialidade dele é joelho. Tudo bem e tal, beleza. Estímulo melhoras. Próximo. Então esse cara foi pessoal, porque ele ficou muito atento a você, tanto ele foi pessoal que ele, ao se debruçar sobre o seu problema, vislumbrou que pode estar conectado com outra coisa, porque ele analisou o exame e tal. Mas ele foi impassivo, ele não se envolveu com aquela sua dor, com aquele seu dilema, porque se ele se envolve com isso, isso atrapalha a sequência dele de atendimentos. Imagina os médicos que são cirurgiões, às vezes não é a vontade de Deus e a pessoa vem a óbito. Se aquilo mexe com o médico, ele não consegue mais trabalhar com aquilo. Vocês sabem, deixa eu contar uma curiosidade aqui, vocês sabem um escritor que era médico, ele justamente por conta disso parou de exercer a medicina e aí foi para outra área, ele foi para a diplomacia? Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. O sonho dele era ser médico, o sonho dele era ser médico de interior. Quando ele vê que ele não consegue nem sempre salvar seus pacientes e resolver os problemas dos pacientes, ele abre mão da medicina, né? Marcelo, você falou agora há pouco que é como se fosse você também, né? Eu tô aqui 12 minutos e 18 segundos de videoaula pensada para te ajudar a estudar e passar na prova do PAS. Tô te dando exemplos aqui conexos, tô firme aqui com você. Emocional, pessoal, mas eu tenho que ser impassível. Você sabe por quê? Porque se você passar, eu vou ficar muito alegre, muito feliz, sigo a minha vida trabalhando e você segue sua jornada aí no que você foi aprovado. Agora, se você não passa, óbvio que eu vou me sensibilizar, vou ficar triste, vou te abraçar, vou te acolher, estamos juntos, vai continuar estudando, conta comigo e continuo te ajudando até passar. Mas se eu me envolver com isso, eu vou ficar tão triste que eu não vou conseguir nem dar aula mais. Entenderam? Isso aqui a gente usa também para o poema Profissão de Fé. Tá? Todas essas coisas que eu estou colocando aqui, estou apontando, é porque eu gosto de olhar para essa tela, mas na verdade é aqui. Ó. Todas essas coisas que eu estou colocando aqui, esse esqueminha aí dos conjuntos e tal, e essa explicação da impassibilidade, elas servem... Vou ficar aqui do lado, né, do Raimundo. Bora, Raimundo. Bonito, né, esse fardão aí da Academia Brasileira de Letras e espadona, né? Gostei. Sua barba tá melhor do que a minha. Vou deixar a minha crescer. Então, todas essas coisas que eu estou fazendo aqui servem lá pro Olavo Bilac também, tá bom? Vamos agora fazer a leitura do nosso poema. Última coisa que a gente tem a dizer é que nisso... tá aqui minha caneta. Nisso aqui que a gente coloca de semelhanças entre o parnasianismo e o simbolismo, não esqueçam que são estéticas em oposição, tá? O simbolismo se opõe ao parnasianismo, o parnasianismo ao simbolismo, exatamente na abordagem, né, das suas temáticas. Pois bem, aqui está o nosso poema bem bacana, O Mal Secreto. Eu adoro esse poema. Adoro esse poema porque vocês vão ver. Vamos lá. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos cause, então piedade nos causasse.
Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então, um poema que tem uma abordagem, vejam, pessoal, acabei de falar, pessoal, porque fala de questões íntimas de todos os seres humanos. Olha aqui, ó, só numa rápida passada de olho nas palavras do alma, ilusão, o que é uma coisa pungente, é uma coisa muito forte emocionalmente, coração, olha as palavras aqui típicas de temáticas românticas, espírito, não é isso? Piedade. Então, ele está numa abordagem, né, de elementos aí que são elementos de temática pessoal, de temática subjetiva, mas ele não se envolve. Marcelo, como assim ele não se envolve? Eu entendi os exemplos que você deu, mas aqui o que seria o envolvimento? Seria ele estar falando de si, como a gente tem na poesia romântica. Lembra do... Lembra é ótimo, né? Porque o poema se chama Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo. Ali é tudo voltado para um eu. Aqui é o ser humano. Quanta gente, né? O espírito. Qual é o espírito? De qualquer um. Então, nesse caso, o poema ele tem uma perspectiva de universalismo, porque ele se adequa, ele se encaixa para qualquer pessoa, em qualquer circunstância e em qualquer época. A temporalidade, né? Para a gente manter o paralelismo sintático semântico. Então seria universal e atemporal, ou o universalismo e a temporalidade. Em qualquer época da história da humanidade. Inclusive ele faz referências aí a coisas da antiguidade e eu vou fazer referências a coisas de agora, da contemporaneidade. Vamos tentar entender o que o nosso queridão aqui, Raimundo Corrêa, está querendo dizer. O que é esse mal? Então, uma coisa ruim, mal, né? Mal secreto. Ah, Marcelo, é mal com L ou mal com U, né? Posso dar um bizu aqui de gramática? Ó, para você não esquecer. Mal é contrário de bem, porque mal é contrário... Opa, eu ia escrever aqui. Porque mal é contrário de bom. Esse azulzinho, né? Mal é contrário de bom. Beleza, Marcelo, você não ajudou, né? Em nada, porque como é que eu saberia que é bem e bom? Aqui tá o tchan da coisa, né? Ó. Mal, bem, mal, bom. Entende? L que faz o E, U que faz o O, tá? Então, um mal secreto que é diferente de um bem secreto, é diferente de um bom secreto, né? O que é esse mal, então, que se esconde, está secreto, né? Que se guarda, que se mantém sigiloso? A chave está na segunda estrofe, mas é na primeira que a gente tem que entender a pegada do nosso... Vou de verdinho aqui, do nosso Raimundo Corrêa. Tudo gira em torno desse condicional. Ó, se nós pudéssemos ver isso e se nós pudéssemos fazer isso. Se o quê? Se todas essas coisas aqui, 1, 2, 3,
4. Se tudo isso no rosto se estampasse. Então, se no rosto se estampasse. Então vamos lá. Ele está dizendo que essas coisas. Ih, estou na frente, peraí. Ele está dizendo que essas coisas não se estampam no rosto. Vem comigo. Então, se se estampasse no rosto, ó, o que é se a cólera que espuma. Então, eu não estou com o rosto de uma pessoa que está encolerizada. Eu guardo isso. É um mal? É. Mas eu guardo. Se a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce se estampasse no rosto, então, de novo, eu mascaro esses sentimentos, eu guardo esses sentimentos. Terceiro, se tudo que punge, se tudo aquilo que me emociona e devora o coração se estampasse no rosto, então, se as pessoas mostrassem os males que elas verdadeiramente sentem, presta atenção, olha que poeminha interessante. Ah, Marcelo, então quer dizer que as pessoas escondem as emoções? Fale por você. E aí? Você sempre revela e demonstra para todo mundo quando você está sofrendo o que você está sofrendo? Você sempre demonstra para todo mundo quando você está com raiva que você está com raiva? Você sempre demonstra para todo mundo quando você está numa profunda melancolia que você está numa profunda melancolia? Você tem redes sociais? Você costuma postar nas suas redes sociais as coisas que te deixam feliz ou as coisas que te deixam triste? Você costuma ver nas redes sociais, ficava passando os stories no Instagram, o que as pessoas postam que as deixa feliz ou que deixa triste? Aí, ó, se as pessoas mostrassem, então, se isso acontecesse, nós teríamos isso. Se isso acontecesse, nós teríamos isso. Então, primeiro ele estabelece um condicional. Se chover, eu levo guarda-chuva. Se isso se estampasse no rosto das pessoas, nós veríamos tal coisa de verdade. E aí a chave é a segunda estrofe. A chave é exatamente a segunda estrofe. Que cor que eu não usei ainda? Esse aqui, vamos lá. Se pudesse o espírito que chora, somos nós aqui, ó. Se nós pudéssemos ver através da máscara da face, o que é essa máscara da face, né? Através, tá? Literalmente. Se nós pudéssemos atravessar. Então, isso aqui, ó, do Marcelo, é uma máscara da face que está escondendo secretamente males que eu vivo. Eu sempre esqueço que eu fico aqui na frente. Deixa eu sair aqui. Pronto, ó. Se nós pudéssemos ver através da máscara da face, só que aqui, na verdade, vai acabar confundindo do jeito que eu coloquei. Peraí, deixa eu apagar. Máscara da face mais máscara da face de quem está parecendo que está feliz, né? Peraí, ó. Com a borracha eu não vou conseguir escrever. Ó. Então, a gente vê essa pessoa felizona, né? Se nós pudéssemos ver através disso que ela coloca para mascarar suas verdadeiras emoções, olha, então se pudéssemos, olha o que veríamos. Quanta gente. Então, não é uma ou outra pessoa, sacaram?
o lance de não tornar pessoal. Então, a sociedade, né, as pessoas ao nosso redor que inveja agora nos causam, nos causariam piedade, porque sabe o que nós veríamos? Que essa pessoa está pior que a gente. Sacaram a jogada? Ele fala de como nós vivemos em sociedade, dos subterfúgios que usamos para conseguirmos viver em sociedade. Porque a sociedade cobra muito uma positividade de todos e condena muito os momentos em que a gente está fraco, está cansado, está infeliz. Por isso que existe a positividade tóxica, acaba fazendo muito mal. E nós acabamos nos cobrando muito também, né? Numa lógica de autocobrança. Então, o poema é genial por quê? Porque ele fala exatamente desses pontos aí, ó. Exatamente desses pontos. E deixa eu não quero sair para botar outro slide, porque senão eu perco as anotações. Eu quero que elas fiquem todas aqui. E além de tudo, ele usa um ícone, uma característica que também é da história da humanidade, que é essa daqui, ó, das máscaras. Não é à toa que ele usa as máscaras como elemento para nos falar isso. Uma pessoa dissimulada é uma pessoa mascarada, né? Ele está falando da dissimulação que as pessoas têm, né? Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. Ó, acompanha aqui comigo. De onde vem esse lance das máscaras? Da Grécia Antiga. Então, as máscaras eram usadas pelos homens que iam encenar uma peça. Então, não é o Marcelo, é o Édipo, né? Eu boto lá a máscara. Não é o Marcelo, é o Édipo Rei, o pai do Édipo. Não é o Marcelo, é a Jocasta, a mãe do Édipo. Pô, Marcelo, mas você vai encenar um papel feminino? Porque as mulheres não encenavam. As mulheres não tinham esse papel social, né? Elas eram consideradas inferiores ali na Grécia Antiga. Então, sempre os homens, mais um motivo para ter a máscara. Essas máscaras eram feitas de cera para se adequarem bem, né, no rosto. E elas então estavam ali para esconder o que é íntimo meu. Ó a ideia de esconder. Esconder o que é íntimo meu e passar a mostrar o que seria íntimo de outra pessoa, a pessoa da máscara. Por isso que essas máscaras estão ligadas ao quê? As nossas personas. Persona vem do grego, é aquilo exatamente que é só seu. É aquilo que é só meu. É aquilo que nos individualiza. Então, é daí que vem justamente as palavras personagem, pensando na máscara, e personalidade, pensando no eu. Pegaram a visão? Por isso que essas duas palavras têm a mesma origem. Isso é da sua personalidade, Marcelo. Aí olha eu aqui com a máscara lá, interpretando o Édipo Rei. Não, isso é da persona daquele cara do Édipo. Então, o Marcelo é apenas um personagem. E as personagens eram marcadas, por isso que em teoria literária a gente fala a personagem, não o personagem, seja masculino ou feminino. Então tudo está ligado à máscara. E tem mais um negocinho interessante. Então as máscaras ficam aí vinculadas, né, a isso. E no desenvolvimento aí do português, latim, o latim vulgar, o clássico vulgar, né, o que se espalha aí no Império Romano, pelos soldados e tal, os povos ocupados, e o grego-português, o português arcaico português. Então, na origem da nossa língua, nós temos uma coisa interessante. Na Idade Média tínhamos os bailes de carnaval e tal, por isso que as máscaras também estão vinculadas a carnaval, né? Então todo mundo ali com a sua máscara, né, no rosto. Aí você tá lá curtindo a rave do feudo ali,
daquele duque, daquele conde, daquele rei, enfim. E você gosta daquela pessoa. Opa. Tá ali curtindo e tal, aí você tá de máscara, ela tá de máscara, você quer vê-la, né? Sem máscara. Então, sem máscara. A máscara era feita de quê? Cera. Aí você quer ver a pessoa sincera, né? E daí vem então a palavra sincera, que é justamente quem não está dissimulando nada, é quem está nos mostrando a sua personalidade. Toma! Essa aí você não esperava, uma séria cultura. Então, tá vendo o poema do Raimundo Corrêa, para onde ele leva as coisas? Ele leva para isso. Você tá lá passando os stories da pessoa, aquela pessoa tá fingindo aquilo, ela tá mostrando quem ela não é. E ele mete mais, hein? Olha aqui. Quanta gente que ri, talvez, ou seja, muita gente que é feliz, na verdade guarda um atroz, uma coisa, um recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Por isso que eu falo. Não se meça pela régua dos outros, não fique julgando os outros. O cara, a vida do cara é tão fácil, ele tem tudo, conseguiu tudo. Bicho, você não sabe as batalhas dele. Às vezes ali é a máscara mesmo que ele coloca para... o Marcelo tá lá gravando vídeo aula, bicho sabe tudo, não sei o que. Cara, tem as minhas batalhas também, bicho. Hoje, inclusive, neste exato momento que eu tô te gravando essa vídeo aula. Aqui é uma máscara da face, é a máscara do professor. A gente não sabe do outro. A gente nunca sabe. A gente às vezes não sabe nem da gente mesmo. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única, aventura é uma palavra interessantíssima que ele faz um belíssimo uso aqui. Não só aventura está ligado a destino, a sorte, como ventura está ligado àquilo que é bom, né? Aquilo que é interessante. Então, quanta gente que ri talvez existe, cujo destino único consiste em parecer aos outros feliz. Então tem gente que só vive para ser uma pessoa vazia, fingindo sempre estar feliz, o que seria viver a vida de outro, né? Então, olha que belíssimo poema do nosso Raimundo Corrêa, um fera do parnasianismo, né? Um poema que pode servir de ensinamento para a vida, que pode servir até de repertório, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.